Olá, Odete. Olá, Cadu. Olá, você, amigo da TV Justiça que está em casa, que estará conosco agora acompanhando esta sessão plenária deste dia 8 de setembro de 2005, uma quinta-feira. Portanto, vamos direto ao plenário, como sempre, acompanhando a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desde o início. Está aberta a sessão, secretário, da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária realizada em 1º de setembro de 2005, presidente do senhor ministro Nelson Jobim, ausente cadamente do senhor ministro Carlos Veloso. Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Apregoado os seguintes processos: ação direta de constitucionalidade, extradição e recurso extraordinário. Informo aos colegas a presença no plenário de advogados da União recém-impostados. Sejam bem-vindos. Ministro Marco Aurélio, ação direta de inconstitucionalidade 2980, requerente Procurador-Geral, requerido Congresso Nacional e interessado Associação Nacional dos Censores da Polícia Federal. Haverá sustentação oral. Presidente, o Procurador-Geral da República argui o conflito da Lei 9.688 de 98 com a previsão de acesso a cargo público mediante concurso, artigo 37(2) da Lei Maior. Com o citado diploma, declararam-se extintos os cargos de censor federal, referidos na Lei 9.266 de 96, dispondo-se sobre o aproveitamento dos ocupantes após concluírem cursos específicos organizados pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, em cargos de perito criminal federal e de delegado de Polícia Federal, exigindo-se relativamente a estes últimos o título de bacharel em Direito. Estenderam-se aos aposentados em cargos de censor federal os benefícios próprios a tal enquadramento. Esclarece o requerente que o ajuizamento da ação decorreu de solicitação do Procurador da República, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Eis a íntegra do diploma atacado, que transcrevo para efeito de documentação. O Ministério Público busca demonstrar, a partir de precedentes desta Corte, ação direta de inconstitucionalidade 362 de Alagoas, relatada pelo ministro Célio Borja, cujo acórdão consta da revista trimestral de jurisprudência 133, o desrespeito à exigência constitucional de concurso público, a ensejar a oportunidade de acesso aos cidadãos em geral. Assevera que a situação versada na lei não guarda sintonia com o que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 2713, DF, relativamente à transformação de cargos de assistente jurídico em cargos de advogado da União, tampouco com pronunciamento decorrente da ação direta de constitucionalidade 1591, Rio Grande do Sul, quando envolvidos os cargos de auditor de finanças públicas e de fiscal de tributos estaduais e a investidura dos titulares no cargo de agente fiscal do Tesouro, questionamento decorrente de disciplina existente no Estado do Rio Grande do Sul. Ressalta a inexistência de atribuições iguais, registrando que, relativamente à ocupação do cargo de delegado de Polícia Federal, a lei exigiu, escancarando tal fato, a apresentação de diploma de bacharel em Direito, qualificação não requerida no tocante ao cargo extinto de censor. Sobre os vencimentos, consigna que o censor fiscal perceberia R$ 378,81, o básico, né? Enquanto o perito criminal, R$ 445,66 e o delegado de polícia, R$ 524,30. Afirma não verificada a compatibilidade fixada no artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, mencionando que a constitucionalidade do diploma vem sendo questionada em instâncias diversas,
e estando em curso no Supremo as reclamações 1.519, Ceará, e 1.503, Distrito Federal. Pleiteou o fiscal da lei a concessão de medida cauteladora para, ao fim, vir-se a declarar inconstitucional a lei citada. Anexou a inicial os documentos de folha 9 a 16. A folha 19, acionei o preceito do artigo 12 da Lei 9.868/99, almejando com isso a racionalização dos trabalhos na Corte. Ao processo, juntaram-se as informações de folha 28 a 125, nas quais são evocadas as seguintes preliminares: da legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade. Discorre-se sobre a confecção da inicial, não pelo Procurador-Geral da República, mas por subprocurador, considerada provocação do Procurador Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Da preclusão e segurança jurídica, sob o ângulo de preliminar, diz-se da circunstância de os interessados terem sido enquadrados há mais de 5 anos, isso no ano de mais de 5 anos. Articula-se com o teor do artigo 54 da Lei 9.784 de 99, aludindo-se a pronunciamentos acerca da necessidade de se balizar no tempo o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Ter-se-ia a preclusão do ato de aproveitamento. Eficácia exaurida. Aponta-se que a lei atacada já alcançou a eficácia pretendida. Os enquadramentos teriam sido implementados, mostrando-se impróprio o controle concentrado de constitucionalidade contra ato normativo que já haja perdido a eficácia. Do polo passivo da ação direta de inconstitucionalidade, a inicial não conteria a menção ao autor do ato atacado. Cita-se a lição de Clemerson, Merlin Cleve, e o que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 807, Rio Grande do Sul. Do risco de se manter com eficácia o quadro, procura-se demonstrar a inexistência, isso para efeito de concessão de medida cauteladora, o que foi suplantado com o acionamento da norma do artigo 12 da Lei 9.868/99. No mérito, afirma-se que a Lei 9.688 foi editada à luz do artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, não cabendo a exigência do concurso público. Remete-se ao que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 889 do DF, salientando-se que o texto maior refere-se não a funções similares, mas, em face do aproveitamento, a funções compatíveis, sendo o mesmo critério percebido na Lei 8.112/90, no que versa sobre a disponibilidade. Quando da Constituinte, teria prevalecido a opção não pela destituição ou aposentadoria dos servidores, não pela disponibilidade, mas pelo aproveitamento, guardada a dignidade do patamar atingido pelos servidores. De acordo com as informações do Congresso Nacional, a inicial não contém pedido específico de declaração de inconstitucionalidade, havendo sido inobservado o Código de Processo Civil. No mérito, conclui-se pela perda de objeto da ação direta de inconstitucionalidade ante o exaurimento dos efeitos da lei. A Advocacia Geral da União pronunciou-se no sentido da harmonia da lei atacada com o artigo 23 do ADCT, aduzindo que o cargo de censor integrava o quadro permanente do Departamento de Polícia Federal. Daí a disciplina visando a aproveitar os respectivos ocupantes nos cargos mencionados em lei. A exigência do concurso público não teria cabimento em se tratando de extinção de cargo público e aproveitamento de ocupantes. Haveria a compatibilidade entre os cargos, prevendo-se, quanto ao de delegado federal,
a necessidade do diploma de bacharel em Direito. A Procuradoria-Geral da República emitiu o parecer que os colegas têm na bancada, de folha 146 a 156, assim sintetizado, e registro para efeito de documentação. Na peça, refuta-se a atribuição a terceiro do ajuizamento da ação, remetendo-se à origem do que é articulado na inicial, elaborada pelo Subprocurador-Geral da República, por Subprocurador-Geral da República, autoridade regularmente designada para atuar no Supremo, conforme disposto nos artigos 47 e 66, parágrafo 1º da Lei Complementar número 75/93. A ratificação procedida no sentido da aprovação do conteúdo da peça estaria em consonância com o que decidido na ação direta de inconstitucionalidade 1977, Paraíba. Quanto ao exaurimento do ato atacado, informa-se a insubsistência do que sustentado, dada a circunstância de servidores estarem oferindo as vantagens previstas na lei. Sob o ângulo da iniciativa da norma, diz-se da irrelevância de se repetir a proposição do Poder Executivo, considerado o projeto 4.604/98. O artigo 37(2) da Constituição Federal versaria mais do que a exigência de identidade entre os cargos. Alude-se à observação feita, quando da discussão do projeto de lei, pelo deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, segundo a qual melhor seria o aproveitamento dos servidores no campo da classificação indicativa de diversões públicas e de programas de rádio e televisão, prevista no inciso 16 do artigo 21 da Constituição Federal. A Associação Nacional dos Censores da Polícia Federal, a ANACEM, foi admitida como terceira interessada no processo. A folha 205 está ao termo de conclusão e é o relatório. Pela Associação Nacional dos Censores da Polícia Federal admitido no processo, dou a palavra ao doutor Arthur de Castilho Neto. Senhor ministro-presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Ellen Grace, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Esta ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra os artigos 1º e 2º da Lei 9.688, de 6 de julho de 1998, que extinguiu os cargos de censor federal e determinando que os atuais ocupantes, então os então ocupantes, fossem enquadrados em cargos de perito criminal federal e de delegado de Polícia Federal da carreira policial federal, observada a respectiva classe após a conclusão de curso específico organizado pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. Ainda, para o enquadramento em cargo de delegado de Polícia Federal, seria exigido adicionalmente diploma de bacharel em Direito. O fundamento para a arguição de inconstitucionalidade se resume, em primeiro lugar, na falta de concurso público. Em segundo lugar, na incompatibilidade do cargo de censor com o cargo em que seriam aproveitados pela lei impugnada. E o terceiro argumento é o de que a declaração que há diferença de vencimentos entre os cargos aproveitados e os antigos cargos de censores federais. Para contestar cada um desses itens, eu farei apenas um pequeno antecedente. É o de que o artigo 23 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 determinou que, até que se edite a regulamentação do artigo 21, 16 da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais.
A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos censores federais nos termos deste artigo. Até que se editasse essa regulamentação, por determinação da própria Constituição, os ocupantes dos então cargos de censores federais foram aproveitados, respectivamente, como delegados da Polícia Federal, de fato, não de direito, e peritos, aqueles que não tinham diploma de delegado, de advogado. E a situação foi permanecendo. Permaneceu durante muito tempo. Foi editada uma lei sobre classificação, não se definiu a situação dos censores, até que foi submetida a esse Supremo Tribunal Federal, ao plenário desse Supremo Tribunal Federal, uma ação de inconstitucionalidade por omissão, que foi julgada procedente, por unanimidade nesse plenário, reconhecendo a omissão do Poder Executivo e determinando a edição da lei. A lei foi editada. Na ocasião em que a lei foi editada, os ex-censores federais estavam no exercício das funções de fato há 10 anos, porque a dispositivo constitucional foi da Constituição de 88 e essa lei só saiu em 1998. Portanto, há 10 anos, os ex-censores federais atuavam como delegados da Polícia Federal, ou em função de chefias, ou auxiliando investigações, sem assinar, mas exercendo as funções. Assim como também os peritos convertidos de censores. Ora, nesse sentido, o legislador, o Poder Executivo, houve por bem de definir-se em prol da consolidação de uma situação que já existia há 10 anos. E editou então uma lei que foi aprovada no Congresso Federal, aproveitando os ex-censores que tivessem diploma de advogado como delegados de Polícia Federal, e os que não tivessem, todos, aliás, de nível superior, tanto os censores não advogados como os censores advogados, como delegado de Polícia Federal, os advogados como peritos que não fossem advogados. Isso porque já vinham exercendo essa função há 10 anos, desde a edição, desde a determinação do ato de disposições constitucionais transitórias e da edição da lei. Pois bem, depois da edição dessa lei, 7 anos transcorreram, portanto, eles já estão nos cargos, desempenhando as funções. De 12 delegados, 9 ocupam funções de chefia importantes na Polícia Federal, e dos censores que foram transformados em peritos, 2 ocupam cargos de chefia. Estão situação perfeitamente consolidada dentro da Polícia Federal, com já quase metade da sua vida profissional desempenhando funções na Polícia Federal, de maneira que isso já perfeitamente resolvido dentro do esquema administrativo e, talvez, se alterada a posição, com grave prejuízo para o Departamento de Polícia Federal. A segunda arguição é aquela que diz respeito à incompatibilidade dos cargos. Mas, se incompatibilidade pudesse haver, argumentando entre ocupantes de cargos de censores de curso superior, formados dentro da escola da Academia de Polícia Federal, com os mesmos princípios, com os mesmos parâmetros, é evidente que depois de 17 anos, já não há mais incompatibilidade de cargo nenhum, porque eles estão no efetivo exercício do cargo ou de delegado de Polícia Federal ou de perito judicial. De maneira que nem esse argumento também da incompatibilidade de cargos vai prevalecer. E o terceiro e último é um argumento da diferença de vencimentos, que, na realidade, se caracteriza como um equívoco. Na realidade, não há diferença alguma
entre os vencimentos de ex-censores, peritos e delegados da Polícia Federal. O que a Procuradoria-Geral da República fez ao mencionar na sua petição essa diferença de vencimentos foi, na realidade, um equívoco, porque o anexo 2 da Lei 9.226, ela coloca os padrões de vencimentos de classe especial, de primeira classe e de segunda classe, com cargos diferentes, ou seja, botou no anexo 2, delegado de classe especial X, 500 e pouco, perito de primeira classe, de segunda classe, tanto, e censor de terceira classe, tanto. É apenas uma classificação por classes, mas, na realidade, eles têm o mesmo vencimento. E, no memorial, foi anexada uma declaração do Departamento de Recursos Humanos, que eu posso ler, que é pequena a declaração, dizendo exatamente isso, que, pelo fato do aproveitamento, que diz uma declaração do doutor Rogério Salles, delegado de Polícia Federal, coordenador de Recursos Humanos, dizer o seguinte, que no enquadramento de que trata a Lei 9.688, de 6 de julho de 1998, valores isonômicos aos delegados de Polícia Federais e peritos criminais, não houve qualquer alteração de vencimentos, ou seja, os ex-censores, atuais delegados de Polícia Federal e peritos criminais federais não tiveram qualquer alteração de vencimento em decorrência do enquadramento mencionado. Não há nenhum proveito nesse sentido. Então, cito aqui no memorial que produzi um trecho do voto do eminente ministro Gilmar, que se reporta e cita Miguel Reale, para dizer que realmente situações que já se consolidaram no tempo, na realidade, não merecem qualquer alteração sob o palio da estabilidade das relações jurídicas. Eu quero também mencionar 2 antecedentes no que diz respeito à exigência literal do concurso público, que é uma ADIM cuja relatora é a ministra Ellen Grace, dos auditores fiscais, e a ADIM referente à AGU, que, apesar de a Procuradoria dizer que não é aplicável, é sim aplicável no que se refere à não exigência do concurso público, no caso tucur, né? Ou seja, que se levasse ao paroxismo, como diz Otávio Galotti em seu pronunciamento, a exigência do concurso público. Assim, a associação pede que se julgue improcedente a presente ação, porque qualquer que seja outra solução não nos pareceria razoável, porque implicaria apenas na declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas, da retirada do mundo jurídico dessas normas impugnadas e na imediata colocação em disponibilidade remunerada os servidores que foram aproveitados pela lei. Quer dizer, se tiraria a roupa de um santo e não se colocaria essa roupa em outro santo. Ficariam esses censores, talvez, esperando outros tantos 10 anos para se editar uma lei que viesse a disciplinar o local de trabalho, a vinculação a algum órgão do governo federal, e talvez nem todos chegassem lá, ou porque se aposentassem, ou porque viessem a falecer. Então, a associação pede e espera que se julgue improcedente a ação intentada pela Procuradoria. Muito obrigado. Senhor relator. Presidente, das preliminares. Relativamente ao defeito da inicial, considerada a necessidade de propositura da ação pelo Procurador-Geral da República, tem-se o desdobramento. Em primeiro lugar, verifica-se a confecção de peça não pelo legitimado, mas por Subprocurador-Geral da República. Admita-se, como admito, que o Vice-Procurador-Geral da República possa fazer as vezes do Procurador-Geral, vindo este a aprovar
ou não a peça. Todavia, admitir-se que subprocurador o faça é passo demasiadamente largo que implica o desvirtuamento da regra constitucional referente à legitimação não de integrantes do Ministério Público Federal, mas tão somente do Procurador-Geral da República. A peça inicial, contendo item a revelar que o ajuizamento resultou de solicitação do Procurador da República, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, restou assinada em termos de razões e pedido pelo Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos, que ineludivelmente não contava à época, como não conta na atualidade, com a legitimação para a propositura da ação. O Instituto da aprovação não satisfaz a exigência constitucional, nem o introito da petição inicial. A exigência constitucional acerca da legitimidade está ligada ao fundo e não simplesmente à forma, devendo ser observado o princípio da realidade. Ante o quadro, acolha a preliminar evocada em peça que veio com a mensagem do excelentíssimo senhor Presidente da República, prestando informações. E concluo, portanto, pela ilegitimidade ativa. Joaquim Barbosa. A peça é firmada pelo doutor Paulo da Rocha Campos e tem o aprovo, somente o aprovo do ministro Cláudio, do Procurador-Geral Cláudio Lemos Fonteles. Ministro... Não, senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre relator, eu divirjo, eu admito a peça, entendo que o aprovo do seu Procurador-Geral supre largamente as exigências constitucionais. A presença do Procurador-Geral é inequívoca aí, a meu ver. Eu também, senhor presidente, tendo a entender, a compreender que a aprovação pelo Procurador-Geral da República de uma peça técnica elaborada por um subprocurador-geral significa a assunção dele, a investidura dele, Procurador-Geral, na autoria da própria peça para fins extroversos, para fins externos. Nessa medida, eu peço vênia ao ministro relator, Marco Aurélio, para seguir a divergência. Divergência somente só quanto tendo em vista a constante o aprovo, né? Tendo em vista o aprovo. Eu aprovo. Ministro Peluso. Também, senhor presidente, vou pedir vênia, vou acompanhar a dissidência. Gilmar. Também pedindo vênia. Com escusas ao ministro Marco Aurélio, acompanha a divergência. Veloso. Também eu, data vênia, acompanho a divergência. Pertence? Data vênia, rejeito preliminar. Eu também, rejeitado. Pode prosseguir. Foi rejeitado Da preclusão. Quanto à preclusão e segurança jurídica, a passagem de mais de 5 anos do enquadramento dos interessados afasta-se a possibilidade de incidência da norma do artigo 54 da Lei 9.784/99. Há de se distinguir o direito de administração anular os atos administrativos do ajuizamento pelo legitimado de ação direta de inconstitucionalidade, visando a fulminar a lei que ensejou a prática pela administração. Inexiste preceito a implicar a preclusão no processo objetivo de constitucionalidade em face da passagem do tempo. Posso ir adiante, né? Também não cabe acolher a impropriedade da ação ante o exaurimento dos efeitos da lei. Estes, a rigor, continuam a repercutir no cenário jurídico, tendo em conta os benefícios auferidos pelo pessoal da ativa e inativos. Não vinga, ademais, o que é asseverado quanto ao silêncio da inicial no tocante ao polo passivo. O ajuizamento da ação, não se mencionou, né, a propositura contra ato do Congresso Nacional das duas casas. O ajuizamento da ação fez-se direcionado a concluir-se pelo conflito de lei federal, evidentemente emanada das duas casas legislativas, com a Carta da República. Caminhasse para o fetichismo da forma, para o abandono das peculiaridades da ação direta de inconstitucionalidade,
nas quais não se tem partes propriamente ditas, é passo demasiadamente largo. Todo o raciocínio desenvolvido está voltado à conclusão sobre a inconstitucionalidade da lei, não prejudicando a peça inicial, a circunstância de se haver explicitado o pleito de concessão de cautelar e lançado, quanto ao pedido final, o seguinte: em face do exposto, requer o autor que, deferida a medida cautelar, colhidas as informações necessárias e ouvido o advogado-geral da União, na forma do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, seja-lhe dada vista dos autos para manifestação acerca do mérito da controvérsia proposta em face da Lei 9688, de 6 de julho de 1988, pedindo, vem a parte que para mim é importante, o tribunal admitiu a projeção do pedido para a manifestação última do Procurador-Geral da República, fiquei vencido, mas aqui ele formalizou o pedido, pedindo, ao final, que seja julgado procedente o pedido. Em síntese, a peça encerra por si mesma o pedido de conclusão sobre a procedência da pecha de inconstitucionalidade quanto à Lei 9688 de 88, pouco importando o requerimento de nova vista do processo formulado na inicial para manifestação acerca do mérito do tema. Vencidas as preliminares, não sei se os colegas... Pode prosseguir. Afaste-se a sobreposição com a ação direta de inconstitucionalidade 889. Nesta, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, o plenário assentou a omissão do Poder Executivo no encaminhamento de projeto, objetivando a regulamentação do artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias. Eis a ementa, foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Aqui é por ato comissivo, né? Então, passo ao exame desta ação direta de inconstitucionalidade quanto à matéria de fundo. Sobre o vício formal, o silêncio da inicial não prejudica a análise cabível. É que a causa de pedir na ação direta de inconstitucionalidade é aberta, cumprindo ter presente a Constituição Federal no seu todo. Assim, a circunstância de, somente no parecer, o Procurador-Geral da República haver aludido ao defeito formal, no que a disciplina teria resultado de iniciativa parlamentar, não é obstáculo a que o tribunal se pronuncie a respeito. Posso ir adiante, né, presidente? Pode. Na aprovação em si do projeto de lei, não houve modificação substancial, considerados os projetos 4604/98 e 4.570 de 98, respectivamente do chefe do Poder Executivo e do deputado, a iniciativa, o deputado Benedito Domingos. Permaneceu inalterado o artigo 1º, gerador desta ação, acerca da assunção aos cargos de perito criminal e de delegado de polícia da carreira policial federal, observada a respectiva classe, mediante aprovação em curso específico organizado pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. O próprio Ministério Público, no parecer emitido, reconhece a identidade dos projetos. O que se nota é que simplesmente suprimiu-se na Câmara dos Deputados o que é previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º do projeto do Executivo sobre o conteúdo do curso a ser feito e a referência à estreita relação pedagógica, né? Relação com as atribuições do cargo, no qual se teria o enquadramento do servidor, bem como norma disciplinando no tocante ao servidor que já tivesse concluído o curso, considerado suficiente pelo Departamento de Polícia Federal. Assim, não se pode concluir pelo vício formal, no que não houve alteração da disciplina atacada nesta ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, ligada ao aproveitamento dos antigos censores nos cargos de perito criminal e de delegado de Polícia Federal.
Posso prosseguir, né? No que tange ao vício material, o legislador constituinte de 1988 dispôs a um só tempo sobre a exigibilidade do concurso público, fazendo de forma linear e a extravasar a primeira investidura, artigo 37, inciso 2, como também quanto ao aproveitamento da mão de obra dos ocupantes do cargo de censor federal, artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, que tem o seguinte teor: até que se edite a regulamentação do artigo 21, 16 da Constituição, os atuais ocupantes do cargo de censor federal continuarão exercendo funções com este compatíveis no Departamento de Polícia Federal, observadas as disposições constitucionais. Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o aproveitamento dos censores federais, nos termos deste artigo. O exame do artigo 21, inciso 16 do corpo permanente da Carta, referido no artigo 23 do ADCT, revela competir à União exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Pois bem, a disciplina da matéria prevista nesse inciso 16 fez-se mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado pela Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, presentes os artigos 74 a 80. Então, não houve a regência da atuação dos censores federais, o que levou a Corte a concluir no julgamento da ADI, por omissão 889, da qual fui relator, pela omissão do Poder Executivo. Perceba-se, no entanto, o alcance do artigo 23 das disposições constitucionais transitórias. O texto versa sobre os ocupantes do cargo de censor federal e o exercício de funções com este cargo de censor federal compatíveis no Departamento de Polícia Federal, atendidas as disposições constitucionais. Já o parágrafo único concerne ao aproveitamento, pela lei decorrente do artigo 21, inciso 16 da Constituição Federal, dos censores federais. O que se tem, em última análise, é a previsão de deslocamento da atividade desenvolvida, afastada de censor federal, mediante, em um primeiro passo, o exercício, no Departamento de Polícia Federal, de funções compatíveis, e, em um segundo passo, das funções referidas no artigo 21, inciso 16 da Carta, ou seja, de classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Então, cumpre assentar algumas premissas. O censor federal exercia atividade técnica. Os novos ares constitucionais não se mostraram harmônicos com a continuidade do serviço de censor propriamente dito. A sinalização de aproveitamento versado no parágrafo único do artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, ou seja, o definitivo, fez-se considerado estreita relação com a atividade própria e eficácia do inciso 16 do artigo 21 do corpo da Carta de 88, de classificação de diversões públicas e de programas de rádio e televisão, a exigir conhecimentos específicos ligados a certo domínio e que guardam ligação com aqueles que eram exigidos anteriormente no exercício do cargo de censor federal. O artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias não implicou, por si mesmo, a extinção do cargo de censor federal, o que somente ocorreu com a lei atacada nesta ação direta de inconstitucionalidade.
O artigo em questão cuida do aproveitamento da mão de obra, estando no parágrafo único a previsão segundo a qual a lei que viesse a dispor sobre a classificação indicativa de programas, artigo 21(16) da Constituição, trataria do aproveitamento dos censores federais. Ora, o que se nota é que a lei em análise acabou por versar, sem qualquer referência ao objetivo estabelecido no artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias, o aproveitamento dos censores federais na classificação de programas, sobre a ocupação, sem concurso público, de cargos diversos, ou seja, de perito criminal e delegado. A discrepância do que previsto na Constituição é total, não se podendo conceber o enquadramento que acabou se dando mediante portarias do Ministro de Estado da Justiça dos censores que contavam com o título de bacharel em Direito como delegados da Polícia Federal e os demais como peritos criminais federais, implicando, dada a ordem natural das coisas, as consequências emprestadas à citada lei, um plus que não foi previsto pela norma do artigo 23 das disposições constitucionais transitórias. Foram enquadrados no cargo de delegado de Polícia Federal 41 censores, no cargo de perito criminal federal 38 censores, no cargo de delegado de Polícia Federal 83 censores aposentados e no cargo de perito criminal federal 84 censores aposentados. Esclareço que, segundo dados colhidos, hoje estão na ativa 12 censores enquadrados como delegados da Polícia Federal e 14 censores enquadrados como peritos criminais federais. Ao todo, foram beneficiados, sem concurso público específico, com o enquadramento em cargos diversos do ocupado, presente a dualidade perito criminal e delegado da Polícia Federal, 246 servidores. Eis a séria situação retratada neste processo. A mesclagem verificada, galgando os censores cargos sem o precedente concurso público, discrepa das balizas constitucionais. Repita-se mais uma vez que o artigo 23 do ato das disposições constitucionais transitórias não extinguiu sequer os cargos. O teor da norma revelou que os ocupantes do cargo de censor federal continuariam exercendo funções com este compatíveis, ou seja, compatíveis com o cargo de censor no Departamento de Polícia Federal, determinando-se a observância das disposições constitucionais, ou seja, a interrupção da atividade de censor, sendo que a lei relativa à classificação das programações deveria, sem modificação substancial dos cargos, como ocorre em se tratando dos de perito criminal e de delegado, versar a respeito. Em síntese, o que se previu, ficando afastada a disponibilidade, foi o aproveitamento em si da mão de obra dos antigos técnicos da censura e não a ocupação de cargos no Departamento da Polícia Federal, estranhos aos afazeres até então implementados. Voto no sentido da inconstitucionalidade da Lei 9688 de 98. Ministro, o senhor faria uma observação para efeito da ordenação do debate? Eu me recordo bem do debate disso quando se elaborou o artigo 144 da Constituição em relação à competência da Justiça da Polícia Federal. Ocorre que pela emenda constitucional de 69 e pela Constituição de 67, se dizia que compete à União, etc., organizar a Polícia Federal com a finalidade de, e aí vinha a linha C, B, A, e a linha D estabelecia prover a censura das diversões públicas.
Esse dispositivo de prover a censura das diversões públicas não foi reproduzido pelo artigo 144, daí porque se entendeu, à época, de que com isso foi uma discussão grande, no sentido de que estaria se tirando a censura, que era a função desempenhada pelos censores, da atividade da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ficou fundamentalmente com uma função de apurar infrações penais contra a ordem política e social. Essa expressão ordem política e social, na Constituição dos anteriores, era infrações penais contra a segurança nacional. A ordem política e social suprimiu-se a expressão segurança nacional e suprimiu-se também essa linha D da censura das diversões públicas. Daí era a lógica do texto do artigo 27, porque se entendia com isso que estava desaparecendo a função de censor que era desempenhada por esse personagem. E aí se determinou a aproveitamento. Surgindo a de classificação de programas, né? Que foi aquele negócio classificação indicativa, que é atividade que ficou no âmbito do Ministério da Justiça. Que saiu da polícia. E é interessante, apenas um comentário à látere, né? Que talvez, diante do estigma, né, que persegue esses servidores, né, eles não foram aproveitados nem na classificação. Naquela condição. Então, só para motivo de esclarecimento, a censura desaparece como função da Polícia Federal, eles funcionários eram funcionários da Polícia Federal, então, por isso, e não foram deslocados para aquelas funções que aparecem na parte relativa à cultura, uma coisa assim? E o 23 realmente previu que, enquanto não se tivesse a regulamentação do inciso do artigo 23, alusivo à classificação, né, eles continuariam no Departamento de Polícia Federal. E, a contrário senso, então, com essa regulamentação, seriam deslocados para a classificação. A questão é saber se ao invés de a lei promover esse deslocamento, né, partiram os legisladores para o enquadramento em cargos para mim diversos. De fato, eles continuaram a exercer funções típicas da Polícia Federal, quer dizer, aproveitados... Sim, em termos com peculiaridades. Uma coisa parece não certo. Só considerado o cargo, as atribuições do cargo de perito criminal federal, como também as atribuições do cargo delegado. Tanto tempo eles já esqueceram como é que faz isso. O fato também é que uma coisa parece certa também, ministro relator, ministro Marco Aurélio, é que para os censores, dando eficácia ao artigo 23, não é admissível a disponibilidade, porque foi a determinação constitucional do aproveitamento. Presidente, eu devo confessar que fiquei tranquilo quando, da tribuna, o ilustre representante da associação asseverou com todas as letras que não houve melhoria alguma e, portanto, não haverá prejuízo com a procedência, né, do pedido formulado na ação, melhoria de vencimento. Ministro Joaquim Barbosa. Acompanha a relator, senhor. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, Vossa Excelência trouxe à baila um dado histórico importantíssimo. Realmente, a atividade de censura, com aquela conotação pejorativa toda que nós conhecemos, se processava no âmbito das atividades da Polícia Federal. A atual Constituição excluiu completamente a atividade de censura, não só do âmbito da Polícia Federal, como no âmbito de qualquer outra atividade pública. Não há mais censura. Criou algo mais palatável, ou seja, a classificação indicativa. Exato. Foi do inciso 16. O artigo 220 diz exatamente isso. A propósito de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura, parágrafo 2º, de natureza política, ideológica e artística, a evidenciar que o cargo de censor não mais tem razão de ser. Agora, se for chamado de classificador, né, classificador para fins de indicativos, de acordo com determinadas faixas etárias, de espetáculos públicos, etc., tudo bem. Esta razão de ser do artigo 23, conforme o ministro Marco Aurélio também explicou. Daí porque, sem nenhum incômodo de ordem intelectual, eu acompanho o eminente relator. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu vou pedir vênia, está me parecendo que o caso é de lei de efeito concreto. Na verdade, trata-se de uma lei, não vou discutir a sua qualificação, mas que trata de uma relação
jurídico-substancial historicamente determinada, ela é irreprodutível, isto é o caso específico da situação dos ocupantes do cargo de censor a dado da Constituição, com destinatários absolutamente certos, isto é, individualizados do ponto de vista social, que não se aplica tampouco a nenhum outro destinatário. Isto é, corresponde exatamente à classificação, seja lá o nome que se dê, de uma norma a que falta generalidade e falta abstração. Eu, com devida vez, não extingo o processo sem julgamento de mérito. A lei realmente não nomeou ou não nominou os censores que seriam beneficiários, mas ela continua a sortir efeitos, e efeitos abrangentes quanto a todos os censores apanhados à época, inclusive os aposentados. E quem sabe os pensionistas de servidores. O que eu não vejo aqui, de fato, é inconstitucionalidade, porque o texto é claro no sentido do aproveitamento. Quer dizer, abre ensanchas, portanto, para que o legislador o faça. E neste caso, eu acho que, fazendo uma consideração de índole política, fê-lo bem, pois, ao invés de encaminhá-los para a classificação, gente que vinha com este ranço, esse viés de eventualmente praticar a censura, embora talvez fossem mais civilizados do que alguns do governo Médici, né? Então, me parece que até é razoável que não tenham feito aproveitamento. Vossa Excelência me permite? Acho que, a rigor 23 previu 2 etapas. A primeira etapa, o aproveitamento no âmbito da Polícia Federal. E a segunda etapa, para aquele serviço. Daí dizer, colocando em plano secundário o ranço, o estigma, né? Para o serviço de classificação. A Constituição diz no 23, funções com este, ou seja, com o cargo de censor, compatíveis. E a classificação E a classificação desde que não se exagere. Aí a gente justa talvez alargando que, como era também função compatível com a atividade de Polícia Federal, um cargo de nível superior da Polícia Federal, de modo que eu não vejo aqui a inconstitucionalidade. Essa exigência da compatibilidade funcional se traduz... Me parece que, do ponto de vista de Vossa Excelência rejeita, então, a posição do ministro... A posição do ministro Peluso é preliminar. Né? É a preliminar. Não, eu só estava, na verdade, participando do debate nessa linha. Eu não seguiria a reverência do ministro Peluso, até porque eu hoje quase que repudio essa ideia do ato de efeito concreto quando se materializa em lei. Quer dizer, eu acho que deveríamos prosseguir sempre no exame, no sentido de controle de constitucionalidade. Mas o parágrafo único do artigo 23 da DCT, o que ela fez foi simplesmente dizer que, para efeito desse aproveitamento, depende da aquiescência do legislativo, mas não significa que seja uma lei, como historicamente que serviria para ser objeto de ação direta de constitucionalidade. Mas respeitada a Constituição, e a Constituição exige o concurso público na primeira e também nas movimentações para cargos diversos. Na primeira investidura e nas movimentações. Salvo se houvesse afinidade funcional de desempenho de função. Não, mudança de cargo, não abriu a exceção. Não, mas aqui é aproveitamento. Aproveitamento da mão de obra, para não ficar em disponibilidade. Podemos até discutir isso no contexto da Constituição de 88, mas a afinidade com a atividade da Polícia Federal havia. Se você me permite, se fossem dois ocupantes apenas, criminal, e a lei nominasse os dois ocupantes de investigação, seria a mesma coisa, simplesmente é que a lei omitiu o nome dos ocupantes, eles são determinadíssimos. Não está certo, eu estou dizendo só que eu não... Não, sim, eu estou só... A lei dirige uma categoria. Não é categoria. De censores? Não. Categoria significa que outras pessoas podem ocupar essa classe. De censores, ministro. Não, e outras pessoas... Nós vamos reconhecer caráter concreto de qualquer lei que conceda aumento ao servidor público que se refere a servidor público. A generalidade da lei, ela prevê como tipo, isto é um conceito, vamos dizer, eu tenho uma analogia com o universal, é um tipo
de uma situação dentro da qual pessoas indeterminadas podem vir ocupar uma posição dentro dessa classe. Isso sim, isso é que é generalidade da lei. Isto é, eventualmente qualquer pessoa pode entrar naquela classe. Agora, quando se trata de uma classe fechada com 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 pessoas, essa classe é irreprodutível, porque ela é uma classe fechada. Mas, ministro, não há generalidade nenhuma. Ele estaria percebendo como delegado e o problema é que me peritos. fica claro isso, se fosse 1 ou 2 ocupantes e eles fossem nominados na chamada lei, ninguém negaria a esta lei a categoria de lei de efeitos concretos. Simplesmente porque é mais, são 17 ou 18, então mudou. Ministro, a lei passou a disciplinar uma relação jurídica continuada e de forma permanente. A situação jurídica de que se trata aqui é de quem ocupa aquele cargo. É simplesmente isso. Com repercussões no tempo. São repercussões, são repercussões. São repercussões. Esse é O efeito. efeito da lei se esgotou com relação a cada sujeito, ou, como diziam os clássicos, a cada destinatário da norma com um fato único, o seu aproveitamento. Depois, aproveitado como delegado de polícia, percebam como delegado de polícia é a consequência. O resto são efeitos. Ministro Gilmar Mendes. O ministro Peluso não conhece. Hein? O ministro Peluso não conhece. Não conhece? Faça Não, eu tenho, na verdade, em relação a não conhecimento, eu tenho feito essa consideração que já falei. Uma sadia política judiciária. No sentido de examinar sempre que se tratar, pelo menos, de lei, independentemente da aplicação a situações concretas ou não. Mantenho essa... Às vezes estavam dando posição, porque eu me recordo de um trecho de Vossa Excelência, não sei se é no acordo ou num dos trabalhos, dos muitos trabalhos, aliás, belíssimo trabalho do doutrinário de Vossa Excelência, e Vossa Excelência disse, de acordo com toda a história da ação direta de constitucionalidade, essa lei só pode ser entendida no lei do caráter... Pode ser que tenha tido uma evolução, mas... Temos casos similares. Temos situações... Eu tenho sustentado, pelo menos... 842. Eu tenho sustentado, no que diz respeito a essa situação de funcionários determinados no momento e que se esgota, regula uma conduta. Tem se considerado como ato de efeito concreto. Ato concreto. Para efeitos o problema desse tipo de impulso, inclusive, ministro, é que também nós não vamos encerrar esse debate, porque... Não, mas quem vai propor uma mandado de segurança? Não mandado de segurança, mas popular, ou seja lá... Não, isso, do ponto de vista prático, vai atender às preocupações de Vossa Excelência. Quem vai reclamar? Sim, o que eu estou dizendo Ao é que... invés de se dirimir a problemática em um único processo, nós vamos aguardar 252 processos. Não, ou ação popular, discutindo... Nossos cartórios, nossas secretarias carecem de processos. Eu acho que de efeito concreto na lei é a extinção dos cargos de censor, no artigo 1º. Aí não há dúvida que é de efeito concreto. Tudo mais aí eu vejo como irradiante, né, no tempo. Inclusive falando sobre direitos, vantagens de aposentados, de pensionistas. Quer dizer, a lei, o âmbito pessoal de incidência da lei é muito abrangente. Não se limita aos censores. Mas o âmbito material são fatos únicos. Não se repete, como é que é uma lei? Não é lei no sentido de que qualquer pessoa possa encontrar-se futuramente na mesma situação prevista na lei. É impossível, porque é simplesmente uma situação concreta. Mesmo o âmbito material é plurimo. Ministro... Eu vou então pedir, eu vou fazer ressalva das minhas posições e do ministro Peluso. Aquele problema de você começar a escrever demais, né? Aí fica escrevendo fora dos casos, os casos vêm aqui e dão uma... comprar tudo que escreveu. Esconder tudo. Lá pelas tantas, a realidade contraria a teoria, não é? Depois ele tenta ajustar a realidade. Porque Sua Excelência não se imaginava juiz, muito menos da Suprema Corte. Né? Não, Marco Aurélio. Presidente, eu não votei contra essa preliminar. Eu e o ministro Bito não votamos. Não, Sua Excelência quer reconsiderar isso? Não, de forma alguma. Eu mantenho, eu conheço. Sim. Também conheço. Conhece, tá ok. Ministro Presidente, eu vou pedir vista dos autos, até para melhor analisar essa questão dos efeitos concretos da lei. Foi bem citado da tribuna o precedente meu, a DIN 2713, em que o tribunal analisou o mérito de um aproveitamento de servidores. A hipótese não era